A paz do Senhor, amados. Estamos chegando ao final do primeiro trimestre de 2019 com a revista da Escola Dominical que tem como título Batalha Espiritual. E por falar em batalha espiritual, uma das coisas que não pode faltar é a oração. E neste domingo, 31 de março de 2019, nós estudaremos a lição de número 13, que tem como tema Orando sem cessar. Mas o que é orar sem cessar? É estarmos o tempo todo de joelho, de cabeça baixa, falando sem parar? Não, orar sem cessar é uma atitude de estarmos o tempo todo na presença do Senhor, rendendo-lhe graça por tudo aquilo que somos e fazemos. O apóstolo Paulo, ao elencar sobre os itens da armadura espiritual, ele encerrou dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Mas o que é oração? Quando começou a oração? Orar é buscar o Senhor, é falar com Deus, é clamar. Jesus, ele falou sobre a oração e disse: pedi, pedi. Então oração é pedir, é bater. Isto é oração. Mas a melhor definição de oração eu encontrei na Bíblia. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 1 e o versículo 15, nos apresenta a oração de Ana. Ana era uma mulher estéril. E as mulheres estéreis na antiga aliança eram mulheres frustradas, decepcionadas, discriminadas. Era vergonha para a mulher não poder gerar filhos. E Ana, ela sofria com a discriminação, porque uma mulher que era estéril dava direito ao seu marido possuir uma outra mulher para gerar filho. E Ana era uma mulher sofredora, era uma mulher decepcionada. Era uma honra para as mulheres da antiga aliança poder gerar filhos. E as mulheres, quando geravam filhos, elas eram bem-aventurada em poder amamentar. As mulheres, quando geravam filhos, à medida que a sua barriga ia crescendo, então elas parafraseavam o texto de Deuteronômio no capítulo 6 e o versículo 4, que diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então as mulheres grávidas, elas colocavam a mão na sua barriga pelo menos 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, e dizia: ouve, filho meu, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas Ana, sendo frustrada, ela não tinha esse privilégio, por ser estéril. E Ana, então, todos os anos ia a Siló, na casa do Senhor, oferecer sacrifício a Deus. Mas certa vez Ana chegou angustiada, triste, aflita em Siló. E ela então se colocou de joelho e fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se o Senhor atentar para a aflição da sua serva, e de mim se lembrares, e da tua serva não se esqueceres, e me der um filho varão, eu te darei a ti. Veja que a oração de Ana era uma oração sem pretensão egoística. Era uma oração que vinha da sua alma. E ela dizia: se o Senhor me dar um filho, eu te darei. Veja que oração profunda. Ela diz: Senhor, me dá, que eu te dou. E Ana então, naquela angústia terrível, Ana estava ali, numa situação terrível de lágrimas, derramando na presença do Senhor. Naquele tempo, havia uma escassez espiritual em Israel. A nação estava em declínio espiritual. A classe sacerdotal estava em pecado. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram uma vergonha da classe sacerdotal, porque eles viviam em pecado. Mas Deus, ele precisava de um representante aqui na terra. Deus precisava de um profeta.
E quando Ana fez aquela oração dizendo: se o Senhor me dá, eu te dou, Deus então fechou o negócio com aquela mulher. O sacerdote Eli, que observava que Ana, embora com lágrimas no seu rosto, mas ela não conseguia mais dizer alguma palavra, ela simplesmente balbuciava. E ele então a teve por embriagada e disse: até quando estarás tu embriagada, mulher? Aparta de ti o teu vinho. E ela então, certamente com muitas lágrimas no seu rosto, ela ainda consegue falar: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada. Eu não bebi vinho e nem bebida forte, mas eu venho derramando a minha alma na presença do Senhor. Então, oração, amados, é isso. É derramar a alma na presença do Senhor. E então Deus concedeu o que Ana pedia. Porque a oração pode mudar a circunstância. A oração pode dar forma ao amorfo. A oração pode fazer você sorrir onde você chorou. A oração pode fazer você ganhar onde você perdeu. A oração pode te dar honra aonde você foi envergonhada. Então, amados, Ana, ela teve uma conquista extraordinária com a sua postura na oração em derramar a sua alma na presença do Senhor. E nós precisamos disso. Mais do que nunca nós precisamos derramar a nossa alma na presença do Senhor. Mas quando começou a oração, amado, nós temos um relato no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 26, que a oração começou com a família de Adão. A Bíblia diz que Adão gerou a Sete, e Sete gerou a Enos. Daí então começou a invocar o nome do Senhor. O que é invocar? Invocar, na nossa tradução portuguesa, significa clamar, adorar, mas traz também uma conotação de oração. Por isso que no Salmo 50 e o versículo 15, a Bíblia diz: clama-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Então, amados, a Bíblia diz que daí para frente o nome do Senhor começou a ser invocado. E os patriarcas que vieram sucessivamente foram deixando um grande legado de oração. Todos os patriarcas, eles levantavam altares para buscar a presença do Senhor. Mas hoje, em nosso dia, esse legado está ficando cada vez mais escasso, porque nós estamos precisando levantar os nossos altares. O que é altar? Altar fala de oração, fala de clamor. O altar fala de sacrifício. O altar fala de perdão, fala de entrega e fala de doação. E nós precisamos estar sempre em oração, com nossos altares erguidos. Nós precisamos levantar os altares que estão caídos, desmoronados, até mesmo dentro da igreja. Jesus é o nosso melhor exemplo de oração. Jesus orou a noite toda antes de escolher os seus discípulos. Jesus orou no túmulo de Lázaro. Jesus orou no Getsêmani e até mesmo na cruz. Jesus orou intercedendo ao Pai o perdão dos seus algozes. Mas a oração, ela tem sido desprezada, ela tem sido negligenciada. Mesmo com as nossas convicções espirituais, nós estamos enfrentando crises. Por que estamos enfrentando crise?
porque nós estamos perdendo o brilho espiritual. Nós estamos, amado, acostumados com a frieza e o pecado que tão de perto nos rodeia. Por que nós estamos enfrentando crise? Porque nós estamos orando menos. E quando oramos menos, os problemas tendem a aumentarem. Estamos orando menos. E quando oramos menos, as respostas também vêm menos. Elas chegam a conta-gota. Nós estamos orando menos. Estamos jejuando menos. Consagrando menos. E por isso, a nossa fé está sendo abalada. Está sendo abalada com a falsa doutrina, com a falsa teologia e até com o falso evangelho. Porque nós estamos priorizando as coisas em detrimento do reino. Mas Jesus, ele nos advertiu dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. No tópico número 2 da nossa revista, nós vemos aqui a oração no Sermão do Monte. E no versículo 5 da leitura bíblica em classe, Jesus ele está dizendo: quando orares, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé da sinagoga e nas praças, para ser visto pelos homens. Jesus ele está aqui advertindo contra o exibicionismo na oração. As nossas palavras não vão empolgar Deus. Deus não vai ficar empolgado com a minha oratória. Deus não vai ficar empolgado com as suas palavras cheias de retórica, com as suas palavras refinadas, com seu vocabulário excelente. Você não vai mexer com Deus, ninguém mexe com Deus com as nossas palavras. Então Jesus, amado, ele fala aqui sobre essa postura da oração. E para Deus, amados, a oração não é aquilo apenas que nós falamos. Jesus ele diz: quando orares, entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Para Jesus, a oração não é aquilo que Deus ouve, mas aquilo que Deus vê. Para Jesus, a oração, ela vai além das nossas palavras, mas tem muito a ver com a atitude do nosso coração. A oração é o momento que nós entramos em intimidade com Deus. É o momento que nós entramos no profundo, no silêncio da nossa alma. É o momento em que o Espírito de Deus nos leva às experiências mais profundas com Deus. E é no silêncio da nossa alma que nós estreitamos o nosso relacionamento com Deus. É no silêncio da nossa alma que nós vamos adquirir as melhores experiências com Deus. Finalmente, nós vemos aqui no tópico de número 3, a revista está falando aqui sobre a oração modelo, a oração do Pai Nosso. E nós podemos ver, amado, que a oração do Pai Nosso, ela é uma oração que quase todos conhecem. Mas a oração do Pai Nosso, ela é algo profundo. Ela tem particularidades que precisa ser aplicada na nossa vida espiritual. Esta oração, ela divide em 3 partes. A primeira parte diz respeito a Deus. A segunda parte diz respeito às nossas necessidades. E a terceira parte, ela diz respeito aos nossos livramentos diante dos nossos perigos. A primeira parte, que diz respeito a Deus,
Nós começamos a oração dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Veja que coisa profunda. Pai nosso que está no céu. Está falando da soberania de Deus. Está aqui valorizando os atributos morais de Deus, como onipresença, onisciência, onipotência, santidade e eternidade. Nós temos um Deus poderoso e é um privilégio para nós podermos ajoelharmos aos pés deste Deus. Esse Deus nos permite que nós chegamos aos teus pés, mesmo sendo pecadores, como eu sou, como nós somos. Mas a oração, ela dá sequência dizendo: santificado seja o teu nome. Esse Deus é santo. E nós devemos proclamar a santidade de Deus. Observe que no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, na visão do rei Uzias, ele viu o Senhor no alto e sublime trono. Os serafins voavam e diziam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E nós devemos também proclamar a santidade de Deus. Se nós não proclamarmos a santidade de Deus, Deus não vai deixar de ser santo. Mas o nosso dever é proclamar a santidade de Deus. E para proclamarmos a santidade de Deus, esse Deus que é tão santo, tão profundo, nós precisamos também nos santificar mais. Este é o nosso dever. Mas a segunda parte da oração diz respeito às nossas necessidades. A oração diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Observe, o pão nosso de cada dia não é o pão nosso da semana inteira. Não é o pão nosso do mês inteiro ou do ano inteiro. É o pão nosso de cada dia. E aqui eu aprendo duas coisas. A primeira coisa que eu aprendo aqui é sobre a soberania de Deus. Deus, ele é soberano. E a segunda coisa que eu aprendo é a nossa dependência de Deus. Nós vemos aqui um Deus grandioso e vemos aqui também pessoas humanas dependentes de Deus. Deus, ele quer atender às nossas necessidades. Ele quer cuidar de nós dia a dia, momento a momento. E é necessário que nós reconheçamos a soberania do Senhor e ofertamos a Ele todo o nosso ser, nos colocando inteiramente na dependência do Senhor. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas aqui ainda nessa parte, a oração ela diz: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Amados, aqui nós vemos aqui uma parte profunda, que muitas vezes coloca em xeque até a nossa comunhão com Deus. Observe que esse ponto da oração ela é condicional. Nos condiciona a receber o perdão à medida que perdoamos também. E é nessa parte que muitos estão falhando. Que muitos estão se condenando com as suas próprias palavras. Porque muitas pessoas têm dificuldade de perdoar. Na nossa convivência, nos nossos relacionamentos interpessoais, às vezes enfrentamos problemas, surgem discórdias, porfias, inimizades, contendas, pelejas, dissensões, partidarismo. Isto muitas vezes separam pessoas.
colocam pessoas em confronto e em conflito. E muitas vezes as pessoas guardam mágoas e rancores no coração. E muitas vezes, amado, isso se torna uma mancha que impede o exercício da verdadeira comunhão e da verdadeira oração. Muitas pessoas vivem em discórdia o tempo todo, 5, 10, 20, 30 anos. E nesse particular, muitas vezes vemos isso dentro das igrejas. Pessoas que não se comunicam com a outra, não gostam de outra pessoa. Pessoas que muitas vezes até mesmo saem da igreja por causa das diferenças com outras pessoas. Mas quando saímos da igreja por causa de alguma pessoa, é sinal que nunca entramos na igreja por causa de Jesus. E muitas pessoas, no seu eu, no seu pedestral, eles têm dificuldade de retratar com as pessoas, mas não se omite em participar da mesa do Senhor. Não se omite até mesmo de dar a sua oferta. Mas Jesus, ele diz que antes de darmos a nossa oferta, primeiro nós devemos reconciliar com o nosso irmão. Mas por último, amados, a oração nos fala aqui sobre o livramento dos nossos perigos. Não nos deixe cair em tentação. Veja que as tentações são aflições que enfrentamos no dia a dia. Nós não estamos isentos das tentações. As tentações, elas surgem para nos desestabilizar, para desestabilizar a sua fé. E ela vem, e muitas vezes de surpresa, para te afligir. Nós somos dotados de atitudes e de reações. Nós temos impulsos e instintos. Nos nossos impulsos e nos nossos instintos, muitas vezes nós temos atitudes que muitas vezes são inesperadas. Mas nós precisamos estar bem atento quanto a isto. Nós precisamos buscar o socorro de Deus, o livramento no perigo. Por isso a oração diz: não nos deixe cair em tentação. As tentações, elas podem até surgirem, mas elas não podem ser objeto de fracasso na nossa vida. Ela não pode ser objeto que estimula a nossa queda. Mas a alternativa para isso é nós termos uma vida de oração. Por isso é que a Bíblia, ela nos diz aqui que nós precisamos estar orando o tempo todo. Precisamos orar sem cessar. E só assim que nós vamos vencer a batalha espiritual. Porque o inimigo, ele anda em derredor, rugindo como leão. Ele é sagaz. Ele está talvez esperando um momento, uma brecha na nossa vida para causar um dano na nossa vida espiritual, no nosso viver, na nossa família, no nosso trabalho. E nós precisamos não esquecer que a oração é uma arma que nos leva a vencer as fortalezas do inimigo. Que Deus nos abençoe.